Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9, que tem como tema arrependimento e fé para a salvação. São duas áreas de estudo muito importantes para o cristianismo e a lição de número 9 vem abordando esse importante aprendizado. A minha voz, graças a Deus, já está um pouco melhor, ainda não está 100% recuperado. Agradeço a compreensão dos irmãos, alguns até me transmitiram aí boas melhoras, mas nós estamos aqui, hoje nós vamos aqui falar com mais nitidez. A lição ela está baseada, o texto áureo em Atos 2:38, que nos diz assim: E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Lembrando que aqui não é o ensinamento acerca da fórmula batismal. Pedro simplesmente está dizendo que era para cumprir a vontade de Cristo, que era para que eles fossem batizados. Apenas Pedro está dizendo, cumpram a vontade do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que na hora de se batizar, a fórmula batismal foi aquela, deve ser aplicada aquela que Cristo ensinou, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo só em nome do Senhor Jesus não é bíblico, tá? Porque aqui Pedro não está dizendo que era a fórmula batismal. Pedro apenas está dizendo, estou abrindo um parênteses aqui, porque isso aqui tem muita gente que confunde-se nessa interpretação. Então Pedro apenas está querendo dizer: cumpram a vontade do Senhor Jesus. Ele diz aqui, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não houvesse o mandamento expresso de Jesus Cristo, é claro que o assunto não é esse, só abrindo parênteses, mas vem a calhar aqui, o momento é propício, é oportuno. Se não houvesse uma ordem dada por Cristo, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí então poderia ter essa interpretação. Mas como tem a ordem, nós entendemos aqui que Pedro apenas está pedindo para cumprir a vontade de Cristo. Então, Atos 2:38, Pedro pede para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E a verdade prática, o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber, pela fé, a graciosa salvação de Deus. O arrependimento do pecador nada mais é que a resposta que ele deve dar a Deus quando este se aproxima de nós, nos convencendo pelo seu Santo Espírito, por amor e misericórdia, porque o ser humano não merecia, mas Deus é tão bondoso que o Espírito Santo tenta nos convencer, né, e tenta convencer os seres humanos, e esses apenas precisam dar uma resposta a Deus, e a resposta é arrependimento. Ok? Vamos aqui, a lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz arrependimento. Antes, porém, leitura bíblica em classe está em Atos, né? Às vezes tem pessoas que pegam os nossos áudios aqui e transmitem na rádio. Então tem pessoas que não têm a lição, mas você inteira-se sabendo que a leitura bíblica em classe está em Atos 2:37 ao 41. Depois você pode conferir na tua casa, caso alguém esteja ouvindo sem a lição. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz arrependimento, uma transformação do Espírito. A segunda parte, a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. E a terceira parte, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Vamos lá então, primeiro tópico, definição de arrependimento. Ponto de destaque. Primeiramente, estamos falando de arrependimento em relação a uma vida pecaminosa e desobediente a Deus. Então, é esse tipo de arrependimento que nós estamos abordando aqui, em relação à vida pecaminosa e desobediente a Deus, porque existe várias maneiras de se aplicar a palavra arrependimento. A palavra arrependimento aparece em vários contextos, né? Tanto que na Bíblia, só no Antigo Testamento, a palavra arrependimento aparece mais de 1000 vezes, relacionada a várias situações do dia a dia. Não necessariamente em relação à salvação. Porém, nós, nesse exato momento, estamos abordando a palavra arrependimento especificamente relacionada à salvação. Então, no que diz respeito à salvação, primeiramente, arrependimento está relacionado a arrepender-se de uma vida pecaminosa e desobediente a Deus.
Arrependimento é uma mudança de intenção e direção. Ok? Depois você vai baixar os slides, tem aqui para você entender com clareza. Arrependimento, uma mudança de intenção, começa uma mudança interna e depois uma mudança de direção. Esta mudança interna, então, ela se exterioriza, mudando o comportamento da pessoa de maneira que ela muda de direção. Tá? Subsídio teológico. A palavra arrependimento em Isaías 19:22, que está aqui a referência na lição, vem da raiz primitiva subir, e significa retroceder, voltar. Ou seja, ao invés da pessoa continuar indo no caminho da desobediência, ela volta e volta-se para Deus e entra num caminho de obediência. É uma mudança total, é uma mudança de curso, de caminho total. Retroceder, voltar. Esse verbo aparece mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra é usada em diferentes aspectos, porém, no contexto da salvação, ela é usada para indicar, anote isso, ou então depois baixe os slides, para indicar mudança de intenção e direção daquele que conhece a vontade de Deus. Então essa palavra está relacionada a uma mudança de intenção. Tá? Poderia até colocar aqui uma mudança de ideal. Todo ser humano tem um ideal na sua existência. E quando os ideais estão contrários à vontade de Deus, e a pessoa então se arrepende de estar vivendo apenas um ideal próprio, ela deixa o seu ideal e passa agora a querer buscar os ideais de Deus, então essa pessoa, ela então se arrependeu da forma como o reino de Deus exige. Ela teve então um arrependimento para mudar de ideal. Ela abandona os seus ideais, não no sentido, claro, que a pessoa não queira mais viver, nada mais importa. Não é isso. É que as pessoas, elas são, na grande maioria, antropocêntricas. Muitas pessoas, o homem é o centro de tudo. As pessoas vivem de acordo com as suas vontades, sem nenhuma preocupação em relação à vontade de Deus. Quando a pessoa se arrepende, então agora ela não prioriza mais as suas vontades. Ela procura conhecer a vontade de Deus e então obedecê-lo. Isso é o arrependimento genuíno. A palavra indica mudança interna e externa na vida de quem deseja servir a Deus. Em o Novo Testamento, isso no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, subir, é uma expressão difícil até de falar, que significa retroceder. No Antigo Testamento, mais de 1000 vezes aparece a palavra, mas no contexto em relação à salvação, é uma mudança de intenção e direção. Mas no Novo Testamento, isso significa a palavra arrependimento no contexto do homem diante de Deus, é claro, significa dar meia volta, né? A palavra, quando João Batista falou arrependei-vos, foi traduzido para o grego, nós sabemos que Mateus primeiramente foi escrito em hebraico, depois, em seguida, traduzido já para o hebraico, para o grego. A única obra do Novo Testamento que foi escrita em hebraico foi Mateus. Depois ela foi traduzida para o grego, porque Mateus direcionou o seu evangelho para os judeus, os cristãos judeus. E ali, traduzido para o grego, a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia significa dar meia volta. A intenção também, a ideia é mudar de direção. Ou seja, o homem não anda mais de acordo com a sua vontade, a sua íntima vontade, mas agora ele se volta para a vontade de Deus. Isso significa que o indivíduo tem seu interior mudado, de maneira que ocorre uma mudança de atitude e comportamento. Quando o arrependimento é um arrependimento genuíno, de maneira que a pessoa se volta para Deus, há uma mudança de intenção, de atitude e de comportamento. Esse é o arrependimento relacionado à salvação. Vou repetir a frase. Há uma mudança interior de intenção e, consequentemente, uma mudança exterior de atitude e comportamento. Aplicação. Quem se arrepende diante de Deus tem um novo comportamento e uma nova vida diante de Deus e diante dos homens. Isto é o arrependimento genuíno. Segundo tópico, o arrependimento na vida cotidiana. Acontece pelo convencimento do Espírito Santo, o arrependimento para a salvação. Porém, todo aquele que se arrepende deve entender que esse arrependimento deve ser
o arrependimento deve ser trabalhado diariamente. Eu devo manter-me arrependido diante de Deus diariamente, uma constante intenção de não voltar para o caminho da desobediência, mas se manter no caminho da obediência. Tem que ser diário. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Ele está querendo dizer que todo dia nós devemos nos preocupar em se separar do mal. Então, por isso que ele mesmo também falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, sua cruz diária. Então, o arrependimento na vida cotidiana. Vamos entender algo importante aqui, ponto de destaque. O arrependimento traz produção de frutos diários, tá? Subsídio teológico. Quando João Batista disse para produzirmos fruto digno de arrependimento, lá em Mateus 3:8, isso significa que diariamente as obras daquele que se arrepende irão dar provas do seu arrependimento. Olha só, as nossas atitudes são os nossos frutos. Todos os dias nós tomamos diversas atitudes. Logo, todos os dias estamos produzindo algum tipo de fruto. E esses frutos devem demonstrar o verdadeiro arrependimento. Então, o arrependimento deve ser praticado diariamente, porque a Bíblia pede que a gente produza fruto digno de arrependimento. Nossas atitudes são os nossos frutos. Todos os dias nós tomamos diversas atitudes. Então, essas atitudes devem glorificar a Deus e provar o meu arrependimento diário. Aplicação: arrependimento promove diariamente a novidade de vida. Uma vida é constituída de dias, um dia após o outro. Então, cada dia eu devo estar andando em novidade de vida, dando provas do meu arrependimento, conforme Romanos 6:4. Então, o arrependimento na vida cotidiana. Vamos para o tópico 3. A ação do Espírito Santo no arrependimento. Isso aqui é muito importante. Ponto de destaque. É a pessoa do Espírito Santo quem convence para uma mudança de direção. O ser humano sozinho não consegue. Subsídio teológico. Quando Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16:8, ele estava revelando que é a pessoa do Espírito Santo que faz o homem entender que o pecado original colocou a raça humana em condenação. Quando Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele estava revelando que é a pessoa do Espírito Santo quem faz o homem entender o pecado original, que colocou toda a raça humana em condenação. Ou seja, o ser humano, ele passa a refletir, o Espírito Santo convence ele. Adão colocou toda a raça humana em condenação. Aí eu me conscientizo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo e é o que acontece. Eu me conscientizo, então eu estou condenado. Eu preciso me converter a Cristo. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, me voltar para Deus, para alcançar o perdão e a vida eterna. É o Espírito Santo que faz isso. Então, quando Jesus disse que ele iria convencer, estava revelando que é a pessoa do Espírito Santo que faz o homem entender que o pecado original colocou toda a raça humana em condenação. Dessa forma, o homem se apercebe que precisa do perdão de Deus e decide arrepender-se de seus pecados. Então ele se apercebe que precisa do perdão de Deus, pois toda a raça humana está condenada. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então ele se apercebe que precisa de perdão, então ele se arrepende. Ele se arrepende de seus pecados para obedecer ao Evangelho do Senhor Jesus, que é a justiça de Deus. Quando Jesus disse, o Espírito Santo vai convencer o homem do juízo, aliás, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado é o pecado original. Faz o ser humano entender que toda a raça humana precisa do perdão de Deus. Da justiça é convencer que só Jesus pode salvar, porque Jesus é a justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, onde a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Ele foi feito justiça de Deus. O Espírito Santo convence que só Jesus salva. E também do juízo, faz a pessoa acreditar que um dia haverá
um acerto de contas com Deus, o juízo final. E ninguém que é convencido pelo Espírito deseja passar pelo trono branco por esse dia. Aplicação: é o Espírito Santo quem recria o espírito do homem, conforme João 3:5. E este se torna um ser espiritual. Então, o Espírito Santo no arrependimento, é ele que vem e recria o espírito do homem. Lá em João, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus falou que nós temos que nascer do Espírito. Quando Jesus falou isso, ele estava querendo dizer que o Espírito Santo precisava recriar o espírito do homem. E aí, então, havendo essa intervenção do Espírito Santo, o homem se torna agora espiritual, porque tem o seu espírito recriado. O processo é esse: ele recria o nosso espírito, a palavra renova a nossa mente, e aí então o Espírito Santo no espírito do homem, com a mente renovada pela palavra, há a possibilidade do homem disciplinar os seus membros para oferecê-los em glorificação a Deus. A segunda parte nos diz assim: fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Perdão, irmãos. Primeiro tópico: a fé natural. Ponto de destaque: a fé natural é a fé comum, tá? Tem 3 tipos de fé na Bíblia: a fé natural, que é a fé comum. Isso existe entre nós, já vou explicar para vocês. Até quando você vai num cartório, você pega um documento, lá está escrito: o mesmo é verdadeiro e dou fé. Isso é a fé comum. Aí existe a fé como um dom de Deus para salvação, e existe a fé como um dom do Espírito Santo para a operação de milagres. Então, a fé natural é a fé comum e produz apenas o conhecimento das coisas naturais. Tudo que as pessoas acreditam no âmbito natural, e somente em relação ao âmbito natural, chama-se fé natural. Fé comum, confiança comum. Fé é confiança, acreditar em qualquer coisa. Então, tudo que diz respeito ao âmbito natural chama-se fé natural, ou fé comum. Subsídio teológico: quem possui apenas a fé comum, que é natural, revela nitidamente falta de temor diante de Deus. Acreditar apenas que Deus existe não faz com que as pessoas temam e desejem servir a Deus em obediência. Então é por isso que muitas pessoas, apesar de dizerem que acreditam que Deus existe, que acreditam que Jesus é Deus, que acreditam no céu, no inferno, apesar dessas pessoas dizerem que acreditam, e por incrível que pareça, acreditam até em coisas do mundo sobrenatural, mas porém, como você vai identificar se é uma fé natural ou a fé como dom de Deus? Por meio do temor dessa pessoa. Porque quem não tem a fé como dom de Deus, ela nitidamente revela uma vida de temor, aonde constantemente e conscientemente essa pessoa está envolvida com práticas pecaminosas. As pessoas que pecam sem terem temor, elas têm apenas a fé natural, a fé comum, que é acreditar em alguma coisa. Como a verdade está no mundo, nós, os filhos de Deus, os cristãos que temem a Deus, que guardam o Evangelho, espalharam a revelação do reino, as verdades do reino no mundo, as pessoas que têm a fé natural, elas ouvem falar e elas até dão uma certa consideração, mas não temem, não respeitam, não obedecem. Elas continuam com a fé natural. Por quê? Nós já vamos aprender aqui no próximo tópico. Presta atenção. Apenas essas pessoas acreditam que Deus existe, mas não temem e não desejam servir a Deus em obediência. Aplicação: os homens naturais possuem apenas a fé natural concernentes às coisas desta vida. Conforme 1 Coríntios 2:14, a Bíblia fala dos homens naturais. Agora vejam bem o segundo tópico, a diferença. A fé salvífica
Ponto de destaque. A fé salvífica é o dom de Deus para a salvação. E qual é a diferença? Subsídio teológico. Diferente da fé natural, a fé salvífica faz com que o indivíduo receba a plenitude, em primeiro lugar, ele receba a plenitude do Espírito Santo, que lhe dá entendimento do plano da salvação e faz com que este se arrependa dos seus pecados e deseje conhecer a vontade de Deus para servi-lo em temor e obediência, conforme 1 Coríntios 2 e 12. Somente a fé como dom de Deus faz a gente entender as coisas espirituais. E quando se entende as coisas espirituais, qual é a evidência que a pessoa tem o dom da fé? Ela tem temor e obediência à vontade de Deus. As principais características, eu costumo dizer que o dom da fé, ele tem características. As principais características do dom da fé é temer a Deus, que temer a Deus significa respeitar os limites que Deus impõe, e conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Aqueles que temem a Deus e obedecem à vontade de Deus, essas pessoas têm o dom da fé para a salvação. O dom da fé faz com que as escamas sejam derrubadas e a pessoa passe a enxergar a vontade de Deus e desejar cumpri-la. Aplicação. Deus concede o dom da fé a todos que se arrependem de seus pecados. Não existe possibilidade de uma pessoa que não se arrepende, que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não sente desejo de servir a Deus, não há possibilidade dessa pessoa receber o dom da fé. Porque o dom da fé só vem quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Ok? Interessante isso, né? Muito importante. Terceiro tópico, os benefícios da fé. Ponto de destaque. A fé para a salvação produz obediência por meio disso. Vou repetir, a fé para a salvação produz obediência e, por meio disso, perdoe, irmãos, e por meio disso, a justiça de Deus traz todas as bênçãos do reino de Deus. Uma coisa puxa a outra. A fé para a salvação, que é o dom de Deus, produz em mim obediência. E por meio dessa obediência, a justiça de Deus, que é um agente que trabalha em favor do reino de Deus. A Bíblia chega a dizer que a justiça, lá no final da lição eu vou falar, a justiça é a base do trono de Deus. Então, quando a justiça detecta em nós a obediência, a justiça de Deus traz, para aqueles que se arrependem, todas as bênçãos do reino de Deus. E quais são essas bênçãos? Vamos lá. Subsídio teológico. Todos os que se arrependem de seus pecados e creem no Evangelho de Jesus Cristo, recebem as grandes bênçãos do reino de Deus. Destacamos algumas que são. Primeiro, eu coloquei aqui na ordem teológica, tá? Primeiro, perdão. Segundo, justificação. Terceiro, regeneração. Quarto, santificação. Quinto, adoção. Sexto, reconciliação. Sétimo, glorificação. E oitavo, a vida eterna. Tudo isso são bênçãos do reino de Deus que vêm por meio do arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela só se arrependeu porque ela creu, né? Ela creu, então ela se arrepende dos seus pecados. Essa fé, essa atitude de crer no plano de Deus, crer no perdão e na justificação que Deus oferece, faz com que a pessoa se arrependa. Esse crer faz com que a justiça de Deus abra a porta na vida dele para trazer todas essas bênçãos do reino, que são perdão, justificação, regeneração, santificação, adoção, reconciliação, glorificação e vida eterna. Uma após a outra. São todas bênçãos sequenciais. Então, uma sequência, né? Uma coisa puxa a outra. Então, a pessoa crê, se arrepende, a justiça de Deus traz o perdão, a justificação, regeneração, santificação, adoção, reconciliação, glorificação e vida eterna. É muita bênção. Aplicação. A fé como dom de Deus é a chave que abre a porta. Essa frase é muito linda.
A fé como dom de Deus é a chave que abre a porta para recebermos as riquezas do reino de Deus. Aleluia. Terceira parte, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Então Deus, ele trabalha, ele age em favor da salvação do homem. O homem precisa responder, dar respostas a Deus. E a fé e o arrependimento são respostas que o ser humano dá a Deus. Primeiro tópico, arrependimento. Ponto de destaque, o arrependimento é a segunda decisão mais importante na vida de um indivíduo. A primeira decisão é crer. A pessoa tem que acreditar. A segunda decisão é arrepender-se dos seus pecados. É a segunda maior decisão que o ser humano pode tomar em relação à sua salvação. Na terceira parte aqui, o primeiro tópico, a Bíblia diz em Romanos 14, versículo 17, vale a pena conferir, Romanos 14, 17, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, Salmo 97, verso 2, a Bíblia diz que a justiça é a base do trono de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando a pessoa se arrepende, a justiça de Deus traz para esta pessoa a salvação. Traz para essa pessoa os benefícios do reino de Deus. Logo, é de suma importância que a pessoa dê essa resposta para Deus. Deus está esperando que a pessoa responda à sua atitude de convencer o homem para a salvação. E quando o homem, que é o primeiro passo, crê, e ele dá o segundo passo, que é arrepender-se, ele faz isso, então, que essa resposta de Deus, do homem, é identificada pela justiça de Deus, a justiça de Deus traz para ele a salvação. Então, ele precisa crer e se arrepender. É uma resposta que Deus está esperando ver em todos os seres humanos. Por quê? Quando o homem responde dessa forma, a justiça, que é a base do reino de Deus, ela detecta: este indivíduo é digno de ser justificado e salvo, mediante a resposta que ele deu para Deus. Então é de suma importância o ser humano responder para Deus com fé e arrependimento. Lembrando, a justiça detecta isso e traz para ele a justificação. Por que eu digo a justiça? O reino de Deus é justiça. Nada acontece fora da justiça de Deus, fora dos padrões da justiça de Deus ou em desacordo com a justiça de Deus. E até eu posso melhorar essa frase. Tudo que Deus faz é de acordo com a justiça dele próprio, de acordo com a sua justiça. Sempre com um parâmetro elevadíssimo de justiça. Então, logo, para que o ser humano receba a vida eterna e a salvação, é justo que ele receba mediante a resposta que ele vai dar para Deus: crer e arrepender-se. Então, por isso que é importante o homem dar essa resposta para Deus. Aplicação: o homem precisa dar essa resposta para Deus para que a justiça identifique e ele receba a salvação. Tópico 2, a salvação por meio da fé. Ponto de destaque: a crença na vontade soberana de Jesus para as nossas vidas traz a bendita salvação. Lembrando que em Efésios, capítulo 2, vale a pena conferir, Efésios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: a salvação não é resultado dos esforços do homem. Essa aqui é uma versão da linguagem de hoje. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Então, a salvação não é pelas obras. Tem outra versão que diz: a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé. Eu até escrevi aqui, o mérito da salvação, subsídio teológico. O mérito da salvação é crer na pessoa de Jesus Cristo. O mérito está em Cristo. Então, por isso que a lição vem falar: salvação é por meio da fé. A crença na vontade soberana de Jesus para as nossas vidas traz a bendita salvação. Então, apenas crer em Jesus e saber que o mérito da salvação está em Cristo garante a salvação.
Claro que a pessoa tem uma vida, né? Se essa pessoa tiver a oportunidade de viver a salvação aqui na terra, ela precisa entrar agora no caminho da regeneração e santificação. A justificação é imediata. Nós estamos falando aqui de justificação. Quando a pessoa crê na pessoa de Jesus Cristo, quando o indivíduo crê em Jesus Cristo e atribui o mérito da salvação a Cristo, ela é justificada na mesma hora. E ela sabe que a salvação não é por obras, é por fé em Cristo Jesus. Aplicação: os méritos da salvação está em Cristo e não nos caprichos humanos. Ok? Terceiro tópico, arrependimento e conversão. Ponto de destaque: a conversão deve ser operada diariamente. Eu devo trabalhar a minha conversão diariamente. Aqui a lição, ela tem uma leitura bem importante. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro, o intelecto, as emoções, a vontade. Portanto, a conversão é uma ruptura com as antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Tem que haver uma mudança. Agora tudo se torna novo, surge outra pessoa nascida de novo, conforme João 3:3. Isso significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus ensinados por Cristo Jesus. Lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você vê ali os parâmetros do reino de Deus para o comportamento dos homens diante de Deus e diante dos homens. Então, arrependimento e conversão deve ser operado diariamente em todas as esferas da vida do homem, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, todas as esferas da existência do ser humano, a tricotomia humana, espírito, alma e corpo, devem operar o arrependimento diariamente para garantir-se, para manter a sua salvação. É possível cair da graça e perder a salvação? É possível, sim. Esse estudo está na Bíblia. Claro que o tempo não permite, mas o próprio escritor aos Hebreus fala que quando as pessoas, nós entendemos que ali está relacionado à blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele diz que provou do dom celestial, as virtudes do mundo vindouro, isso fala, né, do Espírito Santo, e caiu, ou seja, ele abandona tudo isso conscientemente, aí entra na classe da rebelião contra o Espírito, que ele não quer mais. E a Bíblia chega a ponto de dizer que ele crucifica Cristo de novo, expõe Jesus ao ridículo. Então as pessoas que conscientemente entram em rebelião contra Jesus e contra o seu Espírito, aí entra na questão da blasfêmia contra o Espírito, não há perdão. É possível uma pessoa assim cair da graça e perder a sua salvação. Então, conclusão: como nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo motivo de sua perdição. Agora, tudo é novo, tudo faz sentido. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 9, e eu convido você domingo a estar na igreja com os alunos para aprender essa maravilhosa lição, fé, né, e arrependimento. Arrependimento e fé para a salvação. Duas grandes áreas de estudo importantíssimas para a vida do cristão. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela compreensão em relação à minha voz, ainda não está 100%, mas eu espero que você seja edificado. Compartilhe essa lição, deixe o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.